Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Make Sense Faça Você Mesmo. No vídeo passado, nós vimos indicadores de vendas muito interessantes. Nós analisamos as vendas de veículos por marca, por modelo, vimos por vendedor, por empresa. Dessa vez, nós vamos trazer essas informações para a linha do tempo e assim nós poderemos analisar as tendências. Se esses valores estão indo bem, se estão indo mal, qual é o perfil dessa informação? Vamos começar? Vamos para a nossa área de trabalho, no nosso computador. Vamos lá no ícone do ClickSense e vamos startar o aplicativo. Ele agora dá uma tela de boas-vindas e abre aquela opção novamente para criar um novo aplicativo. Mas não é isso que queremos. Vamos fechar essa janela. Vamos procurar aqui na lista qual foi a aplicação que criamos no vídeo passado. Ela está aqui, vendas de carros. Note que aqui aparece pastas. A gente poderia considerar a pasta como um painel. A gente criou um painel de vendas, uma pasta de vendas. Vamos abrir e está lá a aplicação que utilizamos no vídeo passado. Agora nós queremos que esses dados sejam analisados na linha do tempo. Então, é importante a gente compreender que na planilha que traz as vendas, precisa ter um campo que indica a linha do tempo, ou seja, uma data. A gente pode ter o ano, a gente pode ter o mês, a gente pode ter o dia. No caso dessa planilha que eu preparei para vocês, como exemplo, nós temos o ano e nós temos o mês. Vamos visualizar lá a planilha que está no diretório, a planilha que originou, que é Vendas São Paulo. Vamos abri-la para a gente compreender bem isso. Então está lá a minha planilha, estão os dados lá das vendas, e aqui ó, eu tenho ano venda e mês venda, tenho empresa, marca, etc. Uma coisa interessante aqui, que é muito comum com planilha e com exportação de dados, é que às vezes uma data, um valor como um mês, por exemplo, ele deveria vir como formato data, mas ele vem aqui como um texto. Por exemplo, aqui agosto, ele está apenas como um texto, AGO. E agora eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Onde é que está aquela planilha que eu carreguei na memória? A gente viu que aparece uma lista de campos quando a gente estava na edição. A gente vai aqui na corrente. Está lá, né? A gente viu, aqui aparecem os campos, mas eu queria visualizar a planilha. A gente vai aqui nesse símbolo da bússola e vamos clicar aqui no visualizador de modelo de dados. Então aparece lá a nossa planilha. Está lá o Sheet 1, Tola. Você clica para ele ficar laranja e clica aqui embaixo em visualizar. Então veja que é a mesma coisa da planilha. É interessante a gente ver isso, para a gente saber se o que eu estou carregando é a mesma coisa, está diferente. Então, se por exemplo, essa nossa planilha, nós recebermos uma nova versão dela, com dados atualizados, a gente pode, lá no ClickSense, mandar ele fazer uma nova carga, uma nova atualização. E isso é importante a gente entender. Então, a gente vai vir aqui na bússola, vai clicar em editor de carga de dados. A gente vai poder visualizar o comando que o ClickSense utilizou para carregar essa planilha. Então, clicando aqui em Vendas São Paulo, ele criou automaticamente esse comando aí, esse script que diz que deve carregar daquele local aquela planilha. Ou seja, se eu atualizar aquela planilha naquele mesmo caminho, naquela pasta lá do computador, jogar uma versão nova por cima, é aqui, nesse local aqui, eu posso clicar aqui em carregar dados e ele automaticamente vai atualizar os valores. E assim o nosso painel vai estar sempre atualizado. Então é aqui que a gente faz. Eu falei para vocês que o mês da venda está vindo como texto. Então eu vou precisar fazer um comandozinho aqui. Não é um comando complexo. Você vai colocar aqui month, abre parêntese, vai colocar date, vai colocar a cerquinha, vai abrir novamente parêntese, vai colocar uma vírgula, entre aspas simples, vai colocar MMM, que é o formato do mês, vai fechar o primeiro parêntese, vai fechar o segundo parêntese.
vai colocar novamente aqui RES, mês, venda. E assim a ferramenta vai compreender que Jan, Fev, Mar são meses e não apenas um texto. Feito isso, eu vou mandar carregar novamente essa planilha. E aí já estamos com a nossa planilha atualizada. Note que se você deseja atualizar todos os dias a sua planilha, é importante que o nome dos campos não mude na planilha. Se houver alguma mudança ou surgir um campo novo, aqui nesse local, no editor de script, que a gente viu clicando aqui na bússola e editor de carga de dados, é que você vai fazer essa alteração. Então, fizemos a carga dos dados, já podemos ir para o nosso aplicativo. A gente clica aqui no símbolo da bússola e vai para a visão geral do aplicativo. E aí aparece novamente aquele painel de vendas. Pronto. Agora nós vamos alterar esse painel. Vamos clicar aqui no botão editar. Lembram que no vídeo passado nós fomos aqui no símbolozinho da corrente e definimos diversas dimensões? A gente tem o ano da venda e tem o mês da venda. Mas eu pensei em algo diferente. Eu pensei em criar um gráfico de tendência onde eu pudesse, ao clicar no ano, quebrasse as vendas por mês. Então eu precisaria criar aqui uma dimensão de um novo tipo chamado hierárquica. Então a gente vai aqui em criar novo, vamos escolher aqui hierarquia, vamos escolher o ano da venda, que é o campo inicial da hierarquia, e o segundo campo seria o mês da venda. E assim nós podemos dar um novo nome, ano e mês. Então é assim que a gente pode fazer agrupamento de campos e fazer, como esse caso, uma hierarquia. Então eu posso clicar aqui em incluir dimensão. Vou dar um concluído. Vai aparecer aqui então ano e mês com esse símbolozinho aqui de quebra, de hierarquia. Então, a partir de agora nós podemos criar algum gráfico que faça essa quebra. Antes disso eu vou aproveitar essa mesma tela. Eu não gostaria de criar ainda um novo painel. Eu estou querendo que nesse painel eu possa navegar e fazer diversas análises, inclusive na linha do tempo, sem sair desse painel. Então, por enquanto, nós vamos apertar um pouquinho aqui o espaço para que possa caber agora novos campos. Então é fácil isso. A gente vai abrir espaço aqui. Vamos abrir espaço aqui também, apertar um pouquinho. Vamos colocar aqui, ó, ano, venda, é só arrastar, ele vai criar uma lista. Ainda está um pouco apertado, mas quando a gente tiver o espaço todo, vai aparecer corretamente. Vamos escolher aqui mês da venda. Vamos abrir aqui. Vamos apertar um pouquinho aqui para caber nosso gráfico. Eu pensei em fazer o seguinte, colocar a empresa, o modelo e o vendedor utilizando essa área lateral. Então eu vou apertar um pouquinho aqui esse gráfico. Aqui tá bom. Vou colocar o vendedor, vou apertar um pouco mais para baixo. E esse gráfico por empresa, vou diminuir também. E vou arrastá-lo para essa área aqui. E faz o ajuste. Estão mais ou menos o mesmo tamanho. Então, abrir um novo espaço. Podemos dar uma olhada para ver como é que ficou. Clicando aqui no botão concluir. E aqui, ó, já está aparecendo os anos aqui corretamente. Já dei uma apertada aqui, mas não ficou ruim. E está aqui uma área nova que nós podemos criar o nosso gráfico de tendência. Vou aproveitar, vou querer que exiba todos os meses. Então vou fazer nova edição aqui. Vou abrir mais espaço aqui para os meses, para caber todos os meses. E assim vamos criar o nosso gráfico de tendência. Vamos aqui então, nesse botão dos gráficos. Vamos escolher esse gráfico de linhas. Nós arrastamos para essa área nova aqui. E qual é a dimensão que nós vamos incluir? Será aquela dimensão que nós criamos, ano e mês, que é uma hierarquia. Então escolhemos ela, adicionamos a medida que nós criamos, chamado soma vendas. Está feito aí o nosso gráfico de linhas. Então agora vamos fazer algumas personalizações nesse gráfico para ficar mais interessante a visualização. Vamos aqui na aparência. Vamos aqui na aba geral, já está para mostrar títulos, vamos ver aqui a opção apresentação, está como linha, poderia ser área, mas eu vou deixar como linha. Vou clicar aqui em valores ausentes,
Se houver algum valor que não existe, eu gostaria que ele fizesse uma conexão. Vou escolher essa opção e vou pedir para mostrar pontos. Fica melhor para ver nos pontos os valores. Eu vou colocar um título, vou chamar de evolutivo ano barra mês. Pronto, está criado o nosso gráfico de tendência. Vamos salvar nossa aplicação, vamos clicar aqui no botão concluir e vamos ver agora o que é que a gente pode fazer de análise. Então aqui está a nossa lista, né, de meses e de ano. Está aqui aquele somatório das vendas. A gente não tem nenhum filtro aplicado, porque aqui em cima não tem nada selecionado. Note que 2012 para 2013 houve uma grande evolução, mas em 2014 houve uma queda. São dados fictícios, mas a gente pode fazer algumas descobertas. Vamos agora no Gol G5, que foi aquele objeto de análise do vídeo passado, e vamos confirmar a seleção. E está lá dizendo que Gol G5 só teve vendas em 2013 e 2014. E houve queda na venda, né? Mas a empresa que mais vendeu foi a Quality Filial 1. Vamos analisar aqui a Quality Filial 1, vamos confirmar. E vamos ver aqui como é que foi as vendas ao longo do ano de 2013 da Quality F1. Então a gente clica aqui, confirma, e agora ele mostra aí as vendas mês a mês. Se tiver pequeno, a gente tem aquele recurso, que é clicando aqui nesse símbolozinho, esse círculo, para a gente ver melhor, e a gente vê os pontos aí de uma maneira mais interessante. Se você passar o mouse sobre as bolinhas, ele vai dar o valor. E aqui no mês de agosto, parece que dá a entender aqui o quê? Que ele vinha vendendo e quando chegou em agosto fez uma venda bem grande, né? Então, a gente pode, por exemplo, clicar aqui, aparece o somatório das vendas, vou confirmar apenas esse mês e vou ver quem foi o vendedor que vendeu nesse período. Então, a gente está vendo aqui que foi a Lídia Kodama, né? E a gente está vendo ali, ó, à medida que a gente filtrou, a gente está vendo que os filtros reagiram aqui também nesse painel. O que está verde aqui é o que foi selecionado. Esse cinza escuro indica que não há dados para Gol G5, para Quality Filial 1, no ano 2012 e 2014, porque eu filtrei o mês de agosto. Então, não tem vendas desse carro no ano de 2012 e 2014, no mês de agosto. Lembra que a gente tinha visto anteriormente que havia vendas só em 2013 e poucas vendas em 2014. Então, visualmente, eu já estou sabendo, por causa do cinza escuro, que não houve vendas para o mês de agosto. Se eu liberar aqui o mês de agosto, veja que o gráfico voltou a aparecer. Agora sim aparece 2014 com o cinza claro. Vamos fazer outra análise. Vou liberar aqui todos os filtros. Vamos fazer a seguinte pergunta. Já que 2013 foi o melhor ano, quem foi que puxou para cima esse resultado? Não é interessante? Eu estou analisando a tendência e estou vendo que 2013 foi bom. Então, qual foi dessas dimensões, desses grupos de informações, se foi modelo, a empresa ou vendedor, que puxou as vendas para cima em 2013? Então, a gente clica aqui em 2013. Isso é uma estratégia de descoberta. A gente filtra aqui. E a gente vai analisar aqui os maiores. Então, eu tenho várias possibilidades. Eu tenho o Gol G5, que a gente já tinha visto. Eu tenho a Quality Filial. E eu tenho aqui os vendedores. A gente tinha visto, quando a gente filtrou o Gol G5, que a Lídia Kodama foi a que mais vendeu. Então, vamos pensar no seguinte. Aqui tem mais vendedores, né? A gente vendo aqui, a gente sabe que tem mais. Eu vou clicar aqui no Pedro Arnaldo, vou clicar aqui na Lídia Kodama e vou clicar aqui no Carlos Natanael. Vou confirmar minha seleção. Então, a gente está vendo aqui que eles foram responsáveis por esse faturamento. Bom, mas eu quero ver então o desempenho por vendedor. Aqui está agrupado o ano e o mês. É um gráfico de tendência que agrupa todos os indicadores, mas eu posso criar gráficos de tendência por vendedor, por empresa, por modelo, para fazer a comparação entre eles. Vamos fazer isso então? Agora nós vamos aqui em editar e vamos criar um novo painel. Então a gente pode criar um novo painel aqui,
nessa área aqui. Vamos criar aqui uma nova pasta. Vamos chamar ela de análise temporal. E vamos clicar novamente aqui e vai aparecer uma pasta vazia. Agora nós vamos lá no outro painel, vamos aproveitar aquele gráfico de tendência, aquele evolutivo ano mês, vamos dar um Ctrl C, vamos para o nosso novo painel, a nossa nova pasta, vamos dar um Ctrl V e vamos, por exemplo, agora fazer a quebra por vendedor. Então a gente vem aqui, a gente está na lista de campos, né, no símbolozinho da corrente, nós vamos procurar vendedor, vamos arrastar para cá. Ou seja, eu tenho um ano e mês, mas eu vou ter mais outro. Nós vamos ter mais uma outra ótica que é o vendedor. Então a gente solta aqui, ele vai fazer a seguinte pergunta: você quer incluir ou quer substituir? Eu quero incluir o vendedor. Então o vendedor já está aqui. Vamos agora personalizar para aparecer uma legenda, para a gente ver quais linhas são os vendedores, qual é a cor correspondente a cada vendedor. Então a gente vem aqui na aparência, a gente desce aqui na apresentação, onde tem cores e legenda, e a gente pede para exibir a legenda. E assim vai aparecer quem é cada linha dessa, qual é o vendedor correspondente. Então, feito isso, podemos dar concluir, e aqui a gente já está vendo, por exemplo, Carlos, Natanael e Lídia. Carlos é esse azul escuro, Carlos está aqui embaixo, esse é o perfil do Carlos, e estou vendo que o Pedro Arnaldo fez uma venda muito boa em outubro, já a Lídia fez uma venda muito boa em agosto. E assim eu consigo analisar na linha do tempo qual é o comportamento. Para ficar mais interessante, nós vamos criar os outros painéis também aqui. Então rapidamente vamos aqui em editar. Eu vou diminuir esse vendedor para ficar aqui no canto embaixo, como é lá na outra tela. Vou chamar aqui por vendedor. E vou dar Ctrl C e Ctrl V para cá, para essa área. Então eu estou aqui por vendedor. Eu vou colocar aqui por empresa. Vou arrastar aqui empresa. Vai aparecer então essa opção substituir ou cancelar. Vou em substituir e vou substituir vendedor por empresa. Feita a substituição, posso trocar aqui o texto para ficar mais claro. Vamos copiar esse gráfico, colocar aqui em cima. Vamos arrastar aqui a marca. Mandar substituir a empresa por marca. Vamos trocar o texto. E nesse último gráfico aqui, vamos substituir a empresa por modelo. Então arrasto aqui modelo, mando substituir. Agora nós temos por modelo. Então vou editar aqui o texto por modelo. Vou clicar no botão concluir. Então agora já está interessante a gente ver os indicadores na linha do tempo por cada dimensão. Então eu tanto posso começar a minha análise por aquela tela que nós nos acostumamos, que vimos no primeiro vídeo, em combinação com essa segunda tela. Então eu poderia, por exemplo, eu limpei aqui todos os filtros, eu quero analisar como é que está sendo minhas vendas em 2014, e eu estou vendo que Captiva é o carro que mais vende. Então vamos dar uma olhada lá como é que está a evolução da venda em 2014 de Captiva. Então eu vou para o outro gráfico que eu já estou vendo aqui, ó, como é que foi a venda mês a mês. Mas eu vou lá naquela outra tela, vou confirmar a seleção. As telas, apesar de serem telas diferentes, a conexão é a mesma entre os dados. Então tudo que eu filtrar nessa tela, ou vice-versa, vai refletir em toda a minha aplicação. Então está aqui o modelo Captiva, a marca Chevrolet. Vamos ver aqui por empresa, vamos maximizar aqui. Eu estou vendo que a Quality, que é azul clara, a Quality Filial 1, começou o ano vendendo bem Captiva, depois houve uma queda. Então isso aqui, essa descoberta, pode ser um objeto de uma reunião. Então é muito importante a gente fazer análise na linha do tempo, porque a gente vê se está indo bem ou se está indo mal. E assim a gente isola o que está indo bem ou o que está indo mal, e a gente pode fazer análise. Então, por exemplo, aqui houve essa queda. Eu poderia perguntar qual foi o vendedor que estava vendendo Captiva na Quality. Vamos selecionar a empresa Quality Filial 1 por aqui. E a gente poderia fechar aqui e ver o perfil do vendedor. Então, a gente está vendo aqui, ó, que a Lídia Kodama, ela fez uma venda muito boa em maio,
de captiva e houve uma queda e agora está aos poucos se recuperando. Então, conversando com a Lídia, você vai poder verificar, apoiar, poder descobrir alguma coisa que aconteceu, como foi boa aquela venda naquele mês, o que é que ela fez de diferente no mês de maio, se foi alguma iniciativa de marketing, algum apoio que ela teve diferenciado, e você vai poder fazer a análise dessa informação. Então, pessoal, é isso aí. É muito interessante porque a gente parte por qualquer ótica, nos relatórios naturais de sistemas, a gente é obrigado a pensar de acordo com o relatório. Num painel desse estilo, a gente é livre para escolher a nossa análise partindo do ponto que a gente quiser. Então, aqui eu poderia, limpando todos os filtros, ter começado já pelo vendedor, né? Então, eu iria analisar aqui, ó, o meu melhor vendedor, ou então alguém que não está indo bem, né? Como aqui, ó, Luiz Pardo. Vou clicar nele aqui, vou selecionar, vou lá para o meu gráfico de tendência, que é aquele outro painel, e eu estou vendo que, apesar de ele estar vendendo pouco, ele está numa crescente. Mas é interessante porque ele teve um salto agora em 2013 para 2014, né? Então isso é uma coisa muito boa, né? E que carro ele está vendendo, que está promovendo esse salto, né? Então a gente vem aqui no modelo e já fica claro para mim que é esse verde escuro aqui, ou seja, o Volkswagen Fox. Então, o nosso novo vendedor, Luiz Pardo, é muito bom na venda de Fox. Então, isso é uma informação rápida, uma descoberta muito rápida, né, que a gente faz sobre o perfil dos dados da nossa empresa. Também é interessante dizer a vocês que aqui a gente está analisando apenas as vendas, né? Mas imagina que eu tivesse um painel de custo. Então, eu posso ter um painel de custo e posso ter um painel da margem líquida e a gente fazer um cruzamento entre essas áreas. Então, uma aplicação como essa, ela pode evoluir para algo que abrange a empresa inteira e a gente pode analisar e cruzar informações de diversas áreas e a gente vê, por exemplo, eu vendi Fox, o Luiz lá vendeu Fox, mas será que a margem foi boa? Eu posso fazer o ranking de vendedor por margem. Eu posso, então, analisar melhor aquele tipo de informação, se ela traz uma maior rentabilidade para a empresa. E a gente pode descobrir os mais rentáveis, os menos rentáveis, de maneira dinâmica. A gente pode mergulhar, né, nessa informação a um nível de detalhe e também cruzar áreas diferentes da empresa. Não foi interessante? Uma ferramenta como essa é indispensável no dia a dia de uma empresa, não é verdade? Nos próximos vídeos, nós vamos aprender novos recursos interessantes. Vamos aprender a colocar esses indicadores no mapa. Não perca, assine o nosso canal e acompanhe as atualizações. Um abração!